Graça e paz, queridos, que nosso Deus, na sua graça, alcance cada um de nós, em especial você que nos acompanha pelo canal da nossa igreja. Meus irmãos, nós iremos meditar, dar continuidade às nossas exposições no Evangelho de Marcos. E hoje iremos trabalhar o capítulo 1, finalzinho, já estamos no final do capítulo 1 de Marcos. Já tivemos algumas séries aqui, algumas mensagens, todas estão no canal da nossa igreja, você pode ver aí na tela do teu aparelho. Nós já falamos a respeito da pregação de João Batista, o batismo de Jesus, a tentação de Jesus. Tivemos 3 mensagens dentro do tema a pregação de Jesus, o chamado de Jesus e os 3 ambientes onde o reino de Deus se manifesta. Na semana retrasada nós falamos a respeito das prioridades do ministério de Jesus, a saber, a sua popularidade não era prioridade para Cristo. Aí vimos que ele tinha a prioridade da oração e a prioridade da pregação. E hoje, Marcos, capítulo de número 1, versículos 40 a 45. Antes de lermos, nós vamos orar. Senhor Jesus, fale ao nosso coração. Transforme o nosso entendimento à luz da Tua palavra. Nos dê a Tua graça. Permaneça conosco. Em Teu nome, Cristo, que nós oramos. Amém. Marcos 1, 40 a 45, o texto declara assim: Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. Ele disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Amém. Meus irmãos, nesses últimos tempos, por causa da pandemia, muito tem se falado a respeito de conscientizar a população, conforme vimos em vários meios de comunicação, sobre a importância de se higienizar as mãos, e não somente isso, mas a importância de se higienizar corretamente as mãos. E aí eu me lembro de alguns textos das Escrituras em que o Senhor Jesus, de maneira irônica, ele vai dizer que o homem muitas vezes ele está mais preocupado com o exterior do que o interior. E corremos um risco, problema e perigo de preocuparmos em limpar apenas o exterior, quando o nosso interior está completamente podre, está completamente distante de Deus. Amados, a vida deve ser muito mais do que um simples lavar das mãos, muito além do lavar das mãos. É exatamente sobre isso que eu gostaria nessa noite de trabalhar com os irmãos. Amados, o contexto aqui do texto é o seguinte: o Senhor Jesus havia pregado em Cafarnaum, seu ministério estava desenvolvendo ali, as multidões iam até ele, e num determinado momento ele vai orar de madrugada, e os discípulos vão até ele. Jesus declara que eles deveriam ir por outras regiões da Galileia. E tudo indica que nessa caminhada, fora
dos limites da cidade de Cafarnaum, ele encontrou com um leproso. E, amados, na época de Jesus, a lepra era uma doença terrível e incurável. Desde o momento em que era constatada a lepra, o leproso era privado do convívio das outras pessoas e, no caso dos leprosos, eles ficavam em um lugar isolado, eles não podiam conviver com as pessoas. O Novo Testamento nos mostra a situação dos leprosos, a sua vida em cavernas, afastadas das pessoas. E se porventura um deles tivesse de andar ao encontro das pessoas, eles teriam que tocar um sino para se auto-anunciar e determinar a distância. Isto queria dizer que estava passando um imundo, um contaminado pela lepra. A situação do leproso era humilhante, visto que a lepra era considerada no judaísmo um estado de grande impureza, sua situação não tinha solução. Então, amados, o leproso ele vivia na pele, literalmente, a dor da rejeição, do isolamento, de uma quarentena fora dos limites da sua cidade, dos seus familiares. A vida de um leproso nos dias de Cristo era profundamente triste, distante, sem esperança. E essas pessoas, então, vivendo em cavernas, em lugares ermos, completamente afastadas de todas as pessoas, ali, naquele lugar distante, um leproso encontra Jesus. Ele vai até a presença de Jesus. E, amados, nesse texto, Cristo está nos ensinando algo que vai muito além do exterior, de uma aparência física, de uma enfermidade exterior. Jesus está dizendo que no interior, dentro de nós somos como aquele leproso e precisamos da purificação do Senhor Jesus. Por isso eu proponho o tema muito além do lavar as mãos. Em primeiro lugar, o encontro que traz esperança. Em primeiro lugar, o encontro que traz esperança. Versículo 40, ele diz que aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se queres, podes purificar. Amados, aquele homem, ele teve um encontro com a esperança naquele dia. Ele encontrou aquele que poderia transformar a sua sorte, mudar o seu ser, poderia purificá-lo. Meus irmãos, muitas vezes preocupados estamos com as nossas enfermidades, lutas, dores, e muitas vezes sem esperança caminhamos por essa terra. Mas a boa notícia que o Evangelho nos dá por meio de Cristo é que é possível encontrarmos a esperança. E quando Cristo tem um momento na sua graça e soberania, no decreto eterno do Pai, para nos encontrar, esse encontro sempre será um encontro de esperança. Jesus, ali, ele caminhando, a palavra do Senhor declara que aproximou-se dele um leproso, algo que era impossível de acontecer. Algo que em essência não poderia jamais ocorrer, um leproso se aproximar de alguém. Mas esse alguém não é uma pessoa comum, é Cristo. É o Cristo que recebe na sua presença pessoas impuras. Amados, as lepras do nosso coração, causadas pelo pecado de nossa vida, a nossa situação de miséria, é preciso nos aproximarmos de Cristo. Mas nos aproximarmos da maneira correta. O texto declara que aquele homem foi de joelhos rogando ao Senhor, clamando que Cristo pudesse transformar a sua vida, a sua maneira de ser. Quantas vezes lidamos com o pecado, com a imoralidade, com a impureza, e o nosso coração está como um sepulcro caiado. Mas existe um encontro que traz esperança.
que transforma a vida. Então, em primeiro lugar, o encontro que traz esperança. Em segundo lugar, a ação que transforma. Versículo 41. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e lhe disse: quero, fica limpo. Amados, a compaixão é completamente diferente de dó. O dó é quando você sente uma tristeza pela situação de alguém, mas não interfere na vida daquela pessoa. Você fica triste, lamenta a situação em que aquela pessoa se encontra, mas apenas isto. No caso da compaixão bíblica, o texto que declara que Jesus, profundamente compadecido, é uma ação no âmago da pessoa, ou seja, no estômago da pessoa. É aquele incômodo diante de uma miséria, mas a pessoa, sentindo compaixão, ela vai agir, ela vai atuar. Jesus não sente dó, pena das pessoas, ele tem misericórdia, ele tem compaixão. E essa compaixão de Jesus vai fazer o quê? Transformar. Amado, nenhum pecador contrito, verdadeiramente contrito, que se aproxima de Cristo, é por ele rejeitado. Cristo transforma. O leproso aqui, ele representa todos aqueles que são impuros diante de Deus, aqueles que estão afastados da presença de Deus, aqueles que vivem em distanciamento da pessoa e da presença do nosso Deus. O texto é muito mais do que o exterior, o texto é muito mais do que lepra. O texto ilustra todos aqueles que estão distantes de Deus por causa dos seus pecados e se aproximam dele com reverência. Cristo os transforma. Em segundo lugar, nós temos a ação poderosa de Cristo que transforma. Em terceiro lugar, a conversa que fortalece. Versículo 43. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Para servir de testemunho ao povo. Esta foi a conversa que fortaleceu. Em caso de um leproso tornar-se curado, ele teria de ir até o templo de Jerusalém e se apresentar ao sacerdote que o examinava e o liberava para conviver com qualquer pessoa. Jesus, sabedor das normas do judaísmo, depois da cura do leproso, ordenou que ele fosse se apresentar ao sacerdote. A narrativa confirma que no mesmo instante a lepra desapareceu. Amados, a conversa de Jesus com aquele homem é o seguinte: agora você pode conviver em sociedade. Vá a Jerusalém, mostre a sua vida, o seu corpo ao sumo sacerdote, ele irá te examinar e você vai poder testemunhar a respeito daquilo que eu fiz com você. Algumas pessoas acham que Jesus está dizendo para aquele homem não falar a ninguém e não testemunhar. Não é isso. O que Jesus está dizendo é, em primeiro lugar, vá ao sacerdote, vá até aquele sacerdote, porque Cristo sabe que é impossível conter as boas novas, é impossível conter a alegria de ser transformado por Jesus. Essa é a conversa que transforma a nossa vida, é a conversa que fortalece quando, a partir do momento em que encontramos com Cristo e somos por Ele curados e transformados, passamos a ter um relacionamento com Ele, podemos falar com Ele, podemos ouvir a Cristo. Amados, muito mais, muito além do que lavar as mãos, Deus quer transformar o nosso coração. Em último lugar, o caminho que direciona. Versículo 45. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente
em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos e de toda parte vinham ter com ele. Amados, é interessante digamos assim, o contraste, o paralelo que há nesse texto. O texto começa dizendo para nós que aproximou-se de Jesus um leproso. Os leprosos viviam em lugares ermos. Os leprosos permaneciam fora da cidade. Eles viviam em distanciamento. Eles viviam em isolamento. O texto vai dizer que aquele leproso encontrou com Jesus, foi por ele transformado e a partir do momento, versículo 45, tendo ele saído, entrou a propalar, a anunciar aquilo que Jesus havia feito. E o que isso vai trazer de consequência? As pessoas vão procurar a Jesus. E Jesus vai ter de ficar fora da cidade, em lugares ermos. O que Jesus está fazendo aqui no texto é assumindo o lugar do leproso. Jesus está fora da cidade, como o leproso ficava. Ele está em lugares ermos, como o leproso vivia, porque ele está assumindo o lugar daquele leproso. Ele está se colocando no lugar daquele homem. Amados, isso tem duas aplicações para a nossa vida. Primeiro, Cristo assumiu o nosso lugar. Isso é a obra de salvação de Jesus. Ele assumiu a nossa lepra espiritual, a nossa impureza de ser. Mas em segundo lugar, ele também se coloca no nosso lugar como ser humano e vivencia aquilo que vivemos, sofremos. Amados, que esse sentimento de empatia possa estar presente em nossa vida, principalmente nesse tempo tão difícil que estamos passando, que a humanidade vive. Que haja mais empatia, principalmente na igreja, para com aqueles que são perdidos. Deus nos ajude a nos colocarmos no lugar do outro, a entendermos que para ser discípulo de Cristo é preciso andar nos lugares ermos, é preciso ir para fora, é preciso sair, é preciso avançar. Que Cristo nos ensine a partir desta meditação que é muito mais importante lavar o coração do que as mãos. É muito mais importante purificar o espírito do que a carne. Que Ele nos abençoe. Se você se encontra como esse leproso, que você se aproxime de Jesus de maneira humilde, reverente, e certamente Ele vai transformar, iniciar um diálogo e te mostrar um caminho do testemunho das boas novas. Que Deus esteja com vocês. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, muito obrigado mais uma vez pela Tua palavra, porque o Senhor falou ao nosso coração. Pedimos a Tua bênção sobre nós nesta semana que inicia. O Senhor permaneça ao nosso lado, nos torne mais parecidos contigo, transforme a lepra do nosso coração, a impureza do nosso ser, em nome de Jesus. Amém. A nossa jornada parece mais longa do que é realmente. Eu entendo, mestre. Olá. Olá. Shalom. Tá um lindo dia para colher flores. Bom, se quiserem flores, tremoço e anêmona, os vendo no mercado. Isso é egípcio? Sim. Eu cresci lá. Meu pai era da Etiópia. Shaparnaya makamteanak. Shabuta sashashut ne sashrutu. Natiu patanaya sunu mahatia. Tamar, anaki, naniyoti Juanu. Anaki Yeshua na Nazrate. Hatipuarta snotia. Hakmunak. Shalom para todos. Shalom. Shalom. Você estava falando egípcio? Morei no Egito quando era menino.
Por que você morou lá? Tivemos que sair de Belém quando eu tinha 2 anos por causa de Herodes. Você morou em Belém? Durante o massacre dos inocentes? Morei. Eu conheço essa história. Herodes matou todas as crianças da região que tinham menos de 2 anos de idade. Sim. Foi muito triste. Mas não vamos estragar esse lindo dia, não é? Vamos. É um leproso. Para trás. Cubram a boca. Não respirem o ar dele. Não ouse se aproximar de nós. Está tudo bem, João. Tudo bem. Mestre, Não, mestre, ele não é um se leproso. Ele aproxime, está não, doente. Por favor. Por favor. Por favor, não se afaste de mim. Eu não vou. Senhor, se estiver disposto, o senhor pode me curar. Se quiser, eu me submeto ao senhor. A minha irmã trabalhou no casamento. Ela me disse que o senhor pode fazer isso. Eu sei que, se quiser, pode me curar. Sim, eu quero. Fique curado. Obrigado. Obrigado. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. O que eu posso fazer? Não. Não quero que diga nada a ninguém. O senhor não busca reconhecimento? Só me faça esse favor. Mas o que eu vou dizer às pessoas? Vá. Se apresente ao sacerdote, para que ele veja que está purificado. Faça a oferta adequada no templo como Moisés ordenou. E siga seu caminho. Quem tem uma túnica sobrando? Só preciso de uma, só uma. É o bastante. Você fica bem de verde. Não parece maltrapilho.